Oi, meu nome é Marco Aurélio Gal, pode me chamar só de Gal. Trabalho com audiovisual e hoje eu vou falar sobre narrativas femininas no cinema brasileiro em 2023. Resolvi fazer um vídeo sobre o meu tipo preferido de filmes de narrativas femininas, e esse ano foi um ano muito rico para filmes com protagonistas mulheres. Antes de começar, vou pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, ajuda no engajamento. Eu fiz uma pesquisa para entender melhor como foram as narrativas femininas no cinema brasileiro e fiz uma lista no Letterboxd, então se vocês quiserem acessar depois eu vou deixar um link aqui no vídeo. E olhando essa lista eu tive algumas percepções. São filmes que ganharam a aprovação da crítica, como Levante, que ganhou o prêmio no Festival de Cannes, como Regra 34, que ganhou o prêmio máximo no Festival de Locarno, como Sem Coração, maior representante brasileiro no Festival de Veneza, e Pedágio, que ganhou o prêmio no Festival de Toronto. Ou seja, são filmes que marcam presença nos maiores festivais do mundo e até ganhando prêmios algumas vezes. E filmes com narrativas femininas, além de ganhar a aprovação da crítica, também ganharam a aprovação do público, como Desapega, que está entre os filmes brasileiros mais vistos do ano e um dos poucos a ultrapassar a marca de 100 mil espectadores. E filmes com narrativas femininas ganharam até continuações, como A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que já é o terceiro filme da série, mostrando o quão popular ela é. E olhando essa lista, logo de cara a gente pode perceber como é o ponto de vista dessas mulheres. A gente teve vários filmes que estrearam esse ano com protagonistas mulheres negras. Mato Seco em Chamas, que é um misto de ficção e documentário sobre a vida de ex-presidiárias morando em Brasília, estrelando a Léa Alves da Silva e Joana Dark Furtado. Levante, que é um suspense sobre o aborto, que estrela a Ayomi Dominica e a Grace Passou. Regra 34, que é um drama sobre liberdade sexual, que estrela Sol Miranda. Medusa, que estrela Mari Oliveira, que tem como temas a discussão sobre a violência contra a mulher. E a série Um Ano Inesquecível, Outono, estrelando a Gabs, e Primavera, estrelando a Lívia Silva. E são romances clássicos, adaptações de livros. Só aí dá pra ver como esses filmes têm gêneros diferentes, temáticas diferentes, o que é ótimo, porque mostram a pluralidade da vida da mulher negra, porque essa é a única coisa que esses filmes têm em comum, que são estrelados por mulheres negras. Mas quando a gente faz outros recortes, por exemplo, de geração, com protagonistas que têm mais de 60 anos de idade, a gente tem menos exemplos. A gente tem só Tia Virgínia, com a Vera Holtz, Luiz Cardoso e Arlete Salles. Inclusive é o único filme que tem mais de um personagem principal com mais de 60 anos de idade. E além de Tia Virgínia, tem também Metade de Nós, que é coprotagonizado pela Denise Weinberg, que é uma grande atriz de teatro, e Uma Fada Veio Me Visitar, que é estrelado pela Xuxa. E se a gente for fazer um recorte de protagonistas mulheres trans, fica ainda menor, porque a gente tem só, inclusive, participações em documentários, como o Ira, que é sobre essa artista trans indígena Uira, Capim Navalha, que acompanha a vida de várias mulheres trans na região da Chapada dos Veadeiros, e Cor Política, que acompanha a candidatura de várias pessoas LGBTQ, e entre uma delas está a Erika Hilton, deputada, hoje deputada. Então fica aí o apelo para mais histórias, tanto com mulheres com mais de 60 anos de idade, como também para mulheres trans, e que elas também possam ter espaço na ficção do cinema brasileiro, não só no documentário. Inclusive, falando em documentário e narrativas femininas, eu não posso deixar de falar de Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, que é um documentário sobre aborto. Está em cartaz agora e foi o grande vencedor no festival É Tudo Verdade, o maior festival sobre documentários aqui no Brasil. Outra coisa que eu percebi também enquanto eu montava essa lista é como as narrativas femininas elas frequentemente dividem espaço com narrativas masculinas do mesmo filme. Rio do Desejo foi um que eu fiquei na dúvida de classificar como filme de narrativa feminina, porque apesar de ter uma mulher protagonizando, a Sophie Charlotte, que inclusive foi a atriz brasileira com mais lançamentos esse ano, Rio do Desejo, Meu Nome é Gal e O Assassino. Ainda assim, ela divide espaço com outros 3 pontos de vista masculinos na história. Inclusive, além de Rio do Desejo, destaco aqui também Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que é o único representante de animação brasileira que tem uma protagonista mulher que estreou esse ano, apesar dela dividir espaço com outros 2 personagens masculinos. Enquanto a gente tem vários exemplos que estrearam no cinema brasileiro esse ano,
com narrativas masculinas que tem um único homem protagonista, ou quando ele divide espaço com outro homem. Mas agora que a gente já observou como são essas protagonistas femininas, é hora de ver quem que conta essas histórias. E dos 26 filmes que eu listei, a diferença é bem pouca, mas a maior parte dos filmes foram dirigidos por mulheres. Mas não dá pra ter um olhar categórico sobre isso, do tipo, se um homem dirigiu uma história sobre mulher, então esse filme é ruim. Ou se uma mulher dirigiu um filme com uma protagonista mulher, então o filme é bom. Por exemplo, Ângela é um filme dirigido por um homem, Hugo Prata. E é um filme bastante complicado, porque ele conta a história sobre a Ângela Diniz, que é um dos maiores casos de feminicídio que a gente tem. Mas o filme busca muito a sensualidade, e ele parece confundir essas escolhas como, por exemplo, uma música sensual, explorar bastante sequências de sexo. E ele parece fazer essas escolhas pensando que isso representam a liberdade sexual feminina. E não é bem assim. Enquanto que Tia Virgínia, por exemplo, é dirigida por um homem, Fábio Meira, e o filme tem uma sensibilidade muito grande na hora de abordar a vida dessas mulheres com mais de 70 anos, explorando várias questões femininas. A mulher que não se casa e tem que ficar cuidando dos pais, ou da mulher que é abandonada pelo marido, ou inclusive até da própria nudez feminina, em que elas aparecem nuas ou seminuas em uma extrema situação de vulnerabilidade, de fragilidade, e nunca de uma forma apelativa. Muito pelo contrário, inclusive. O filme é bastante sensível. Levante, que é um filme dirigido por uma mulher, Lila Lá, que trata sobre o aborto, explora isso de uma forma bem interessante, quase como um terror psicológico, com novas abordagens, explorando, por exemplo, como grupos religiosos e conservadores se mascaram de instituições progressistas que supostamente apoiam as mulheres para buscar o aborto, e quando elas recorrem a esses lugares, eles agem contra ela, fazendo terrorismo psicológico com elas e outras manipulações, que é uma situação que tem acontecido muito e eu não tinha visto isso num filme antes. E do outro lado a gente tem Meu Nome é Gal, também dirigida por uma mulher, na verdade duas, Lô Politi e Dandara Ferreira. E o filme é uma cinebiografia da cantora Gal Costa, mas é um filme que parece ficar no meio do caminho, porque quer dar conta de várias histórias, mas ele não consegue dar conta de nenhuma delas. Ele quer falar sobre a situação política do país e como a neutralidade da Gal se encaixava nesse momento político, falar sobre a sexualidade dela, além da questão profissional dela, da carreira dela, de como ela cresceu e ficou famosa. E as escolhas que elas fazem são muito tímidas. E se por um lado traduzem essa neutralidade da Gal, de não se expor para o público e nem para a crítica, traduzem no espectador de também ter uma sensação de neutralidade enquanto tá absorvendo aquela história, ou seja, de ser um filme que fica no meio do caminho. Ou seja, temos filmes bons e ruins dirigidos por homens e filmes bons e ruins dirigidos por mulheres. Mas isso tudo de uma forma bem subjetiva, porque eu não quero entrar muito aqui no mérito da qualidade desses filmes, porque o importante mesmo é que histórias femininas, histórias com protagonistas mulheres, sejam feitas, porque é o que o público quer assistir. Eu encontrei alguns outros filmes com narrativas femininas, alguns deles ainda vão estrear, como por exemplo Tá Escrito, que é estrelado pela Larissa Manoela, que vai estrear mais tarde esse ano, e outros filmes com protagonistas mulheres que ou estão sem distribuidoras, como Solange, ou ainda não tem uma previsão de lançamento, como A Paixão Segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho, que é para mim um dos maiores lançamentos do ano que vem eles possam chegar no circuito comercial brasileiro, junto com outros filmes, junto com outras estreias, para nós termos mais filmes com narrativas femininas e poder celebrar essas histórias, mostrando que tem público e o público se interessa. Esse foi um vídeo diferente que eu pensei em fazer aqui pro canal. Se vocês tiverem outras ideias de vídeos, só sugerir aqui nos comentários. E é isso. Eu tenho acompanhado bastante comentários sobre
a necessidade de ter cenas sexuais nos filmes e pensei que talvez pudesse ser legal fazer um vídeo sobre isso. O que vocês acham? Vocês assistiriam? E a gente vai se falando. Tchau, internet!